Pega tua água, teu cafezinho, teu chá, teu refrigerante, o que tu quiser, porque hoje a gente vai bater um papo bem de migas e a gente vai falar sobre aquele tema que vocês tanto me perguntam e que eu tanto evitei até hoje. Sim, vamos falar sobre separação. Para tudo aí! Oi, lindudas e lindudos, tudo bem? Eu sou Duda Fernandes, maquiadora, criadora de conteúdo, estudante de psicologia e mais um monte de coisa que não cabe nessa introdução. E como vocês viram no título, hoje a gente vai sim bater um papo sobre isso. Faz muito tempo que eu não faço uma aqui fala aqui, que são os vídeos que vocês mais gostam, mais interagem e que mais bombam também. Então acho que vocês vão gostar da gente ter esse bate-papo e hoje finalmente eu me sinto mais preparada pra gente de fato entrar mais a fundo nesse tema e para eu ser o mais transparente possível, me respeitando aqui também, é claro. E eu tô com saudade de falar mais intimamente aqui com vocês, então vamos de Maqui Fala! E eu espero muito que vocês gostem. Se tu gosta desse tipo de vídeo, já vou pedir aqui pra ti no comecinho, clique em gostei, te inscreve no canal, deixa teu comentário, independente de quiser comentar. O importante é comentar pra ti se tornar relevante pro YouTube e ele passar a te enviar os meus vídeos. Quanto mais tu engaja com os canais que tu acompanha, mais relevante tu é pra plataforma, pra que ela decida que tu merece, que ela te avise que saiu vídeo novo. Agora é assim o negócio, tá, amiga? Então se puder engajar e interagir, te agradeço muito. Antes de irmos pro tema desse vídeo, vamos de momento publicidade. Vocês sabem que eu sou a mais nova deusa do skincare. Vocês sabem que foi vocês que falaram isso, né? Não fui eu só tô repetindo o que vocês falaram. E é brincadeira também, tá? Importante dizer. E hoje eu quero falar pra vocês sobre Formel Skin, uma empresa, uma marca alemã que tá chegando no Brasil pra revolucionar a forma como a gente pensa e fala também de skincare. E antes de qualquer coisa, eu queria muito saber de vocês, mas comenta de verdade aqui pra mim. Tu tem acompanhamento com dermatologista no momento? Ou já teve? Como é que tá a tua pele agora? Tá precisando? Não tá? Comenta aqui embaixo e conta pra gente se tu não tá, por que tu não tá? Porque eu sei que nem sempre é fácil a gente conciliar todas as variáveis aí que envolvem poder ter um acompanhamento, não é acessível pra todo mundo. Às vezes a gente não tem informação e não sabe o quanto é importante. E Formel vem justamente pra gente modificar esse pensamento e te ajudar a ter esse acompanhamento sem sair de casa. Sim, amiga. Tu não ouviu errado. Como assim, Duda? Como que isso funciona? É muito simples, tu vai entrar no site de Formel, que vai estar aqui no box de informações, e lá tu vai responder um questionário sem compromisso, e através desse questionário super minucioso, eles vão poder saber exatamente como é a tua pele, junto com fotos e outras informações que eles vão te pedir por lá, e vão poder atender as necessidades específicas da tua pele, criando uma fórmula exclusiva pra ti, com ativos manipulados e pensados por médicos, dermatologistas, feitos em laboratório, indo direto pra tua casa. Eu recebi a minha fórmula em casa, ó, tá aqui. E aí aqui vem todo o manual com todas as informações. É tudo muito minucioso, atencioso, direcionado e personalizado. E óbvio que eu não ia deixar de pedir, assim, um cupom de desconto de respeito, né? E teremos cupom de 60%. Eu disse 60% off. Usando o cupom DudaFernandes60, vai estar aqui no box de informações, vocês ganham 60% de desconto no primeiro mês de tratamento, que pode ser cancelado a qualquer momento se tu não gostar, tá? Mas assim, de verdade, eu acho muito difícil tu não gostar, porque é praticidade, conveniência, custo-benefício, skincare, acompanhamento médico, vai poder ter essa evolução no teu tratamento com o Formel Skin. Então não deixa de clicar no link aqui embaixo e usar o cupom pra ganhar 60% de desconto. E tô muito feliz, inclusive, de fazer essa parceria com uma marca que tem uma proposta tão incrível e, obviamente, também quero e preciso muito agradecer vocês que sempre apoiam as publicidades aqui do canal, porque a gente tem conta pra pagar, né, amiga? É isso que mantém nosso canalzinho vivo aqui, nem vocês. Eu tenho vários boletos no fim do mês, então muito obrigada. Pra eu não ficar interrompendo toda hora o que eu tô falando, eu vou deixar a lista de todos os produtos que eu usar aqui no box de informações, porque é um papo mais profundo, assim, então vai estar tudo aqui se tu tiver curiosidade sobre os produtos, tá? Óbvio que não tem como a gente filtrar, mas no vídeo de hoje eu queria muito falar contigo que me acompanha aqui faz muitos anos, ou que tá comigo aqui desde o início, quem sabe, né? Que me acompanhava lá desde que eu morava na casa da minha mãe. Eu comecei o YouTube com 20 anos de idade, uma menina. E aí quem me acompanha desde essa época talvez vá lembrar. Deu gravando com aquela parede roxa que, gente, eu mesma tinha pintado. Aparecia a parede só daqui pra cima, porque o resto, o reboco, tinha tudo sido comido. Eu não tinha grana pra arrumar. Tinha muita vergonha, muito medo do que as pessoas fossem achar. Mas eu tava lá, dando a minha cara a tapa, porque eu sabia que ali existiam pessoas que gostavam de mim, que valiam a pena. E que talvez ali também fosse algo pra me salvar, né, de todos os problemas que eu tava na época, todas as questões que eu passei, que quem me segue um pouco mais de tempo aqui sabe, eu nunca falei, assim, super sobre isso. Mas vocês sabem que eu não vim de berço de ouro, nem nada do tipo, e tudo que eu conquistei até hoje foi através do meu trabalho, né, tanto como maquiadora como
influenciadora aqui também. E aí muitos de vocês que me seguem desde essa época acompanharam várias fases da minha vida, dentre elas a conquista da minha primeira casa, que eu comprei junto com o meu ex, que foi uma pessoa com a qual eu fiquei junto por 16 anos, desde os meus 12 anos de idade, 15 anos de idade dele. E vocês acompanharam muito, né, desse nosso relacionamento. Ele aparecia aqui não, tipo, sempre, mas de vez em quando. Vocês acompanharam meu pedido de noivado, que foi feito em 2019, na minha festa de 2 milhões. Acompanharam tudo, né? E, obviamente, acho que também acompanharam, ou pelo menos a maioria, quando meu relacionamento chegou ao fim em 2020, em plena pandemia. E, obviamente, que acompanhando tudo isso é super compreensível que logo que eu me separei, um turbilhão de questionamentos tenha surgido. Afinal de contas, tu não ia casar, mulher? Como assim? Também ia ter diário da noiva, daqui a pouco não tem mais nada. Se separou, tá morando em outra casa, cadê o boy? Eu entendo super tudo isso e eu quero que vocês pensem que se talvez tu possa ter te sentido assim ou alguém possa ter se sentido assim, imagina como eu me senti diante de todas essas mudanças acontecendo na minha vida e com todos esses questionamentos, essas cobranças e muitos julgamentos acontecendo junto com tudo isso. E esse foi um dos motivos pelo qual até hoje eu não aprofundei muito sobre esse tema, eu me afastei ao máximo possível dele, porque realmente eu não estava nem um pouco preparada para falar sobre isso. Era uma ferida muito exposta, grande, profunda, que eu precisava ir curando aos poucos comigo mesma para que aí sim eu pudesse talvez entender o que aconteceu e aí poder de fato compartilhar com as pessoas. Apesar de que eu lembro que na época eu fiquei muito angustiada com isso, porque eu queria poder responder as dúvidas de muitos de vocês, sabe? Eu queria poder dar uma explicação que fizesse sentido, porque eu era a pessoa que mais queria isso. Pra mim, eu perguntava pra mim o tempo inteiro, mas eu também não sabia, né? Então, se eu não conseguia responder pra mim, como que eu ia responder pra qualquer outra pessoa? Quando segurei sua mão, você soltou a minha, ainda me empurrou do penhasco. Eu me separei tem mais de 2 anos, mas vocês acreditam que até hoje tem muita gente que não sabe, fica surpresa, você posta alguma coisa, alguma música de não sei o que, de solteira, de não sei o que lá nos stories. Como assim tu te separou? Eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus. Sim, migas, e já tem quase 2 anos e meio. Olhando pra trás, hoje, vendo tudo que eu passei nesse momento, tendo me separado ali em plena uma pandemia, isolamento social, uma calamidade mundial, né, acontecendo, e eu com casamento marcado, já tinha até pagado salão, eu vejo que, cara, não foi nada fácil, mas eu sobrevivi, né, e tô aqui pra gente falar um pouco sobre esse processo, porque uma das coisas que eu mais recebo é isso. Duda, como que tu conseguiu superar um relacionamento de tanto tempo, como tu conseguiu tomar a decisão de te separar, enfim. E quando eu falo que não foi fácil, a reação natural da maioria das pessoas é parar e me questionar, ué, mas não foi tu que quis se separar? Né? É normal, as pessoas tendem a fazer esse tipo de questionamento como se fosse muito simples. E no fundo é muito mais complexo do que qualquer uma delas pode imaginar. E sim, partiu de mim inicialmente, apesar de depois os dois terem percebido que era o melhor pro bem dos dois a ser feito, mas ainda que eu tivesse decidido completamente sozinha, isso em nada tem a ver com o meu não sofrimento. Eu inclusive ouso dizer que a decisão em si, ela pesa muito mais pra quem decide do que para quem não decidiu, porque ela é realmente muito difícil. Eu tenho certeza que ao longo da tua vida, tu vai te deparar, se é que ainda não te deparou, com momentos de decisões extremamente difíceis, porque decisões doem. Decisões são complexas, decisões envolvem uma série de coisas, envolvem renúncias, envolvem escolhas, envolvem pessoas. Decisões são realmente muito difíceis. Tem várias decisões que tu pensa, de fato, que tu não vai conseguir tomar. E pra mim, a separação era uma dessas decisões. Eu passei, gente, bastante tempo pensando sobre isso antes de decidir, sabe? Foram anos pensando sobre a possibilidade. Não que eu estava, eu quero me separar, eu vou me separar. Claro que não, porque se fosse tão fácil assim, tão preto e branco assim, né? Eu tinha tomado a decisão há muito tempo. Mas essa pulguinha atrás da orelha, o incômodo com algumas questões do meu relacionamento, ele já vinha faz tempo. E isso é muito comum quando a gente fala de separação e de até mesmo terapia de casal. Inclusive a gente fez terapia de casal, tá? Então assim, a gente tentou por bastante tempo resgatar coisas que foram se perdendo ao longo da nossa relação. Essa que é a verdade. Principalmente se tratando de uma relação de um tempo tão longo assim e
e de crianças, né? Vamos combinar? Hoje, com 30 anos, eu percebo que realmente minha mamãe estava muito certa quando ela me dizia que 12 anos não era idade de namorar. Mas vai falar isso pra uma adolescente de 12 anos que tá apaixonada. Não vai dar certo. Porém, apesar de tudo, não me arrependo nem um pouco, tá? Porque foi um relacionamento muito feliz. A gente deu muito certo, sim. Essa coisa de falar que, ai, deu errado. Eu acho bobeira, porque é como se tu estivesse anulando toda uma história, toda uma parte da tua trajetória, simplesmente porque ela chegou ao fim. Vamos supor, tô fazendo faculdade, eu termino a minha faculdade, deu errado, né? Não deu errado. Tudo que eu aprendi na faculdade vai continuar comigo. Eu vou seguir fazendo outros cursos, ou talvez eu siga pra outra área. Mas não importa. Tudo que a faculdade me deu continua comigo. E assim é com os relacionamentos, no meu ponto de vista. Todo relacionamento te ensina algo. E no caso desse meu relacionamento, me ensinou muita coisa. Eu cresci junto com ele. E é uma pessoa que vai estar sempre no meu coração. E que eu vou ter um carinho e um amor enorme pra sempre. Porque a gente viveu mais tempo junto do que separado, né? Então, isso não tem como mudar, nada muda isso. E eu quero deixar isso bem claro, porque eu sei que quando a gente fala de separação é difícil para algumas pessoas entender e assimilar que é possível terminar com carinho e com respeito. E, migas, pra deixar claro uma coisa, tá? Logo que eu me separei, eu sei que vocês queriam muito que eu falasse sobre isso e muitas pessoas me cobraram, mas eu entendo que isso é muito normal, porque eu expunha aqui o meu relacionamento, não tanto, mas expunha em alguma medida. E eu sei que não era por mal, tá? A maioria das pessoas era por curiosidade, mas mais do que qualquer coisa, eu acredito que por preocupação e talvez até por estar passando por um momento parecido, se identificar e querer ter essa troca. Então, só um parêntese aqui que eu esqueci de fazer e que pra mim é muito importante porque eu tenho essa consciência, tá? Claro que cada história é única e não tem comparação, mas a gente vive se espelhando um no outro, né? Isso é da nossa natureza e eu entendo que em situações difíceis e dolorosas, como a de separação, seja muito natural também que a gente queira ter uma espécie de guia e conversar com quem já passou por isso, entender como é que foi, como é que superou, deixou de superar. Eu acho que isso também é completamente normal e compreensível. E é justamente por isso que, depois de bastante tempo, né? Mas acredito que tudo tem o seu tempo e esse foi o meu tempo. Eu entendi que eu podia pegar essa fase, né? Tão azeda, tão difícil da minha vida, pegar esse limão e fazer uma limonada e, de repente, ajudar pessoas que estão passando por isso, que passaram pelo que eu passei ou que vão passar pelo que eu passei, que gostariam de ter alguém para conversar sobre, porque eu sei que nem sempre a gente tem uma rede de apoio para isso. Eu sei que nem sempre as pessoas querem nos ouvir, querem nos escutar ou sequer estão lá, né? Tem pessoas que são mais solitárias, mais sozinhas na vida. Então, se eu puder de alguma forma pegar esse momento e usar para ajudar essas pessoas, para mim isso já vai ter valido o dobro, sabe? Do que já valeu e do que já me ensinou. E isso seja no relacionamento ou em alguma outra mudança da tua vida, transição de carreira, não necessariamente uma separação conjugal, mas existem tantas outras formas de separação e de rompimento de ciclo que a gente pode enfrentar, inclusive até vou deixar aqui nos cards. Encerramento de ciclos, assiste esse vídeo que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, também pode te ajudar. Contextualizando um pouco sobre o meu relacionamento e sobre o fato de ter sido tão difícil, até pra quem não me acompanhava e tá chegando aqui no canal agora, ou talvez até através desse vídeo, eu tinha um relacionamento daqueles de filme. Amor de infância, a gente começou ali eu com 12, ele com 15, primeiro amor, primeiro namorado, primeiro tudo, primeira casa... Primeiro tudo, com direito à proibição de família, namorar escondido, coisa bem assim, sonho adolescente, com direito a tudo que vocês possam imaginar. Mas foi nesse relacionamento que eu aprendi a amar outra pessoa, a me relacionar com outra pessoa, aprendi sobre concessão, sobre respeito, sobre cumplicidade, sobre companheirismo. Então, pra mim, não tem o menor sentido eu querer apagar essa história, esse grande pedaço da minha história, da minha vida, simplesmente porque esse ciclo e esse relacionamento chegou ao fim. Acabou porque tinha que acabar, porque naquele momento da vida os dois estavam em momentos diferentes, querendo coisas diferentes e cada um trilhou seu caminho separadamente pela primeira vez em muito tempo, mas de forma amigável, respeitosa, o que, de novo, eu vou repetir, não quer dizer que não tenha tido sofrimento envolvido. Nós dois sofremos muito. Imagina tu simplesmente separar uma vida que tu conhece só junto com aquela outra pessoa. Gente, é um sofrimento muito grande. Isso impactou em várias áreas da minha vida, né? Principalmente na área profissional, porque impactou absurdamente na minha área pessoal, então automaticamente não tem como
não afetar o profissional. Afetou tudo, completamente tudo, bagunçou completamente a minha vida, mas eu estou aqui. Eu consegui passar por tudo isso. Eu fiz muita terapia nesse meio tempo, sim, tá? Isso precisa ficar muito claro aqui, foi algo que me ajudou demais, além da própria terapia de casal que a gente fez antes de se separar, a terapia depois individual foi fundamental para esse processo para mim. Eu sei que muita gente não tem acesso a isso, eu tenho essa consciência, mas também sei que existem vários programas, às vezes de universidade, às vezes programas do governo, onde tu consegue fazer tratamento psicoterapêutico de forma gratuita ou muito acessível. Então, assim, se eu puder dar uma dica para ti que tá passando por um momento de ruptura como esse, ou de carreira e outras áreas, como eu comentei, faça terapia. Esse é o melhor conselho que eu poderia te dar. Vocês que me acompanham mais de pertinho perceberam que eu passei um último ano e meio muito mais reclusa, muito mais num casulinho mesmo, sabe? Eu fiz muito isso pra me proteger de muitas coisas que talvez eu fale com vocês aqui em outros vídeos, não cabe exatamente dizer aqui agora, mas eu fui muito julgada quando eu me separei, eu fui muito criticada, eu tive que ler absurdos que machucaram muito numa fase em que eu já tava muito machucada, que eu já tava muito vulnerável. Então eu percebi que eu ia precisar assim me afastar, eu ia precisar regredir um pouquinho, apesar de eu amar tanto a intimidade que a gente tinha construído até ali, a nossa cumplicidade, eu mostrar tudo da minha vida pra vocês que realmente gostam de mim. Infelizmente, a internet não tem esse filtro e muita gente que não gosta, que vem destilar ódio, que se aproveita de um momento de vulnerabilidade teu pra te julgar, pra te criticar, pra te jogar lá pra baixo, porque muitas vezes é assim que aquela pessoa se sente. Então ela acaba querendo fazer com que tu se sinta também. E a gente que tá aqui, que se expõe, nós somos alvos muito fáceis, porque a pessoa que tá destilando todo esse ódio, todo esse rancor, toda essa dor e esse sofrimento que tá dentro dela e direcionando pra ti, não tá sendo vista, ela não tá botando a cara dela a tapa, né? Então pra ela acaba sendo muito mais simples, muito mais fácil, apesar de, obviamente, a gente entender que é sim muito problemático, muito cruel e que no fundo essas pessoas são dignas de pena, mas naquele momento em que eu tava tão sensibilizada, pra mim era muito difícil separar tudo isso. E hoje eu entendo que eu precisava muito desse tempo pra me conhecer, pra conhecer uma versão minha que eu nunca tinha convivido com. A Duda solteira, a Duda que morava sozinha, a Duda que resolvia todos os B.O. sozinha e que não tinha mais basicamente aquela sombra, né? Porque foi por tanto tempo que era como se eu fosse a sombra dele e ele fosse a minha sombra, porque a gente fazia tudo junto. Então eu tive que me acostumar a não ter mais aquela companhia pra fazer tudo como eu fazia desde os meus 12 anos. Vocês têm ideia do como isso pode ser difícil? Gente, é muito difícil. Hoje, graças a Deus, eu tenho maturidade, compreensão pra poder falar sobre isso, porque passou, né? Então, por isso que, novamente, eu pensando aqui comigo, refletindo, eu falei, cara, eu sempre fui tão amiga delas, elas sempre me ajudaram tanto, e eu acho que agora tá na hora, sabe? Eu sinto que eu tô pronta pra gente poder trocar mais sobre isso, porque como eu gostaria de ter tido essa pessoa que falava essas coisas pra mim. De novo, eu tive na terapia de certo modo, mas não assim, né? Não desse jeito mais íntimo e falando como se vocês estivessem aqui comigo, porque é assim que eu me sinto, pelo menos, e eu espero que vocês sintam assim também. E se tu que tá vendo ainda tá achando que é mimimi, alguma coisa do tipo, bom, aí é uma questão tua, né, e eu não posso mudar, mas gente, paralelo a tudo isso que eu já falei, ainda tinha a questão dos sonhos, dos desejos, aquela história do futuro prometido, como que fica isso, como que fica tudo que a gente planejou junto, casamento marcado, plano de filho, plano disso na nossa cabeça, a gente sempre, ainda mais se tu tem a mente ansiosa como eu, a gente sempre pensa no futuro, e esse futuro de repente não existia mais. Pra onde que vai isso agora? Se tu já passou por isso, independente da área, eu queria muito que tu comentasse aqui, sabe? Porque pra quem não passou pode ser mais difícil entender como isso é devastador, como isso tem potencial mesmo de te destruir se tu não souber como lidar com isso. Mas apesar de tudo isso, obviamente que ninguém decide se separar do nada, sem motivo nenhum, ainda mais quando tem sentimento ali, como era o caso, como eu falei pra vocês. Mas, se mesmo com o sentimento a gente decide, toma essa decisão, tá com esse pensamento muito latente, já faz tempo, já refletiu e já tentou conversar e não deu certo, é porque a relação mudou e não existe mais uma relação a dois, uma dinâmica a dois de casal realmente presente ali, no meu ponto de vista e no meu caso.
foi assim. Obviamente eu só posso falar por mim. E isso também aconteceu muito porque vinha de encontro com algo que pra mim não era aceitável em um relacionamento, que era essa questão da distância, da gente não tá mais tendo essa relação a dois tão conectada. E quando isso acontece, quando tu tem valores que são muito inegociáveis pra ti dentro do relacionamento e eles acabam aparecendo e tu não consegue contornar eles, eu acho que realmente não tem muito mais o que ser feito. É porque aquele relacionamento já perdurou pelo tempo que ele tinha que perdurar, já te ensinou o que ele tinha que te ensinar. Tu pode te libertar disso, apesar de tempo, apesar do que os outros vão pensar, apesar de planos, apesar de qualquer coisa que não seja conivente e que venha de encontro com o que tu realmente idealiza para um relacionamento. Eu não tô falando de idealização no sentido da palavra de fantasiar, de ter aquelas ideias de que relacionamento tem que ser perfeito, não tô falando disso, mas tô falando realmente de valores inegociáveis pra ti num relacionamento. E foi mais ou menos o que aconteceu com a gente. Eu não quero aprofundar muito porque eu não quero expor algo que não diz respeito só a mim, mas a gente acabou virando amigo. A gente tinha uma relação muito, muito gostosa de amigo, de cumplicidade, de fazer tudo junto, mas chegou um dado momento em que os dois perceberam que era isso, sabe? Que não tinha mais aquela coisa de homem, mulher e coisas que fossem realmente muito importantes no relacionamento pra mim e pra ele. Eu não sentia mais que a gente estava conectado na mesma vibe, com os mesmos objetivos, com os mesmos ideais de vida. E óbvio, né, gente? A gente mudou muito ao longo dos anos, houveram várias mudanças em que a gente ficou junto, permaneceu junto, mudou junto, se adaptou junto, mas em 16 anos e tendo começado tão novinhos, né, tão crianças, como eu falei, é óbvio que nós não éramos mais as mesmas pessoas e é óbvio que a gente mudou muito de ideal, de objetivo, de personalidade, enfim, tudo ao longo desses anos. Eu tava em um relacionamento muito mais por apego, por conveniência, por medo. Tinha sentimento, como eu falei pra vocês, mas esse sentimento já não era mais um sentimento pra manter uma relação dentro dessa dinâmica que a gente estava tendo. Então, nós estávamos mais nos privando realmente de vivenciar algo diferente, de vivenciar o novo e tentar outras coisas e redescobrir quem a gente era um sem um outro, de ter mais autoconhecimento, viver outras experiências, né? Por todas essas questões que eu falei, de medo e resistência, enfim, do que qualquer outra coisa. E se prender a relação por medo é a coisa mais comum desse mundo. A gente faz muito isso sem perceber. Eu tenho certeza que tu conhece alguém que fez ou está fazendo nesse momento, ou tu já fez, porque é aquela história que eu já comentei com vocês aqui, né? O medo do desconhecido, ele é muito natural, ele é da nossa natureza realmente. Então, às vezes é melhor pra mim tá presa num ciclo vicioso em que eu não estou feliz, uma zona de conforto que, por mais desconfortável que seja, ela é conhecida. Esse conhecimento, ele me basta. Esse conhecimento, ele supre a minha necessidade de querer mudar, de querer fazer algo novo, porque isso traz o medo, isso traz a incerteza, isso traz o desconhecido. Então é melhor eu ficar aqui quietinha, não mexer em nada e a vida é isso aí. Eu não queria isso pra mim, eu não queria isso pra ele, eu não queria isso pra nós, assim como eu não quero isso pra vocês. Então por isso que eu tô abrindo aqui pra ti um pouco mais sobre isso que aconteceu, na verdade bastante sobre o que aconteceu, porque se tu tá passando por isso, eu tenho certeza que tu vai te identificar com o que eu tô falando aqui de alguma forma e talvez isso te ajude a acender uma luzinha aí na tua consciência, fazer tu repensar, refletir. Óbvio que esse tipo de decisão a gente nunca toma da noite pro dia, a gente nunca toma de forma leviana, a gente tá falando de vida, de sentimentos de outras pessoas, então responsabilidade afetiva, autorresponsabilidade é fundamental e é muito importante em qualquer situação de decisão, nessa então nem se fala, mas como eu falei, eu queria que alguém tivesse conversado sobre isso comigo, teria sido mais fácil pra mim se eu tivesse ouvido de alguém que passou exatamente pelo que eu estava passando, não necessariamente na situação, mas no contexto. E eu acho que isso teria me ajudado absurdamente. Então, por isso que estamos fazendo esse Maqui Fala aqui. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, desse tipo de tema, vocês já sabem, tu comenta aí, porque os comentários de vocês sempre podem virar vídeos e temas de vídeos aqui pro canal. Então, eu tô sempre de olho e eu adoro ver os comentários, quando vocês compartilham também
as histórias de vida de vocês. Nossa, vivo postando lá nos meus stories, se tu não me segue, @oficialduda_fernandes. Eu printo alguns comentários, posto lá, falando o que eu achei, falando sobre como aquele comentário interferiu no meu dia, como fez diferença pra mim. Então é muito importante sempre que vocês também possam usar esse espaço aqui pra se abrir, pra serem ouvidas, se vocês quiserem, tiverem vontade. E chega um momento que, apesar do medo, a gente precisa enfrentar a situação, a gente precisa olhar fundo dentro da gente, se perceber, entender o que a gente tá sentindo e sair daquela inércia, daquele buraco que a gente se enfia pra fugir, sabe? Dessas situações que são mais desafiadoras e que acabam muitas vezes paralisando a gente, porque o medo ele paralisa muito, né? É mais fácil, mais confortável se eu tô com medo de uma mudança eu ficar paralisada do que eu realmente tomar qualquer atitude. Mais fácil, muito entre aspas falando, porque nada nesse processo é fácil. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo e falar alguma coisa pra mim, quando eu tava passando por todo esse processo de separação, de dúvida, de medo, de angústia, seria: esquece tudo que falaram pra ti sobre certo, sobre errado, sobre o que é esperado de ti ou não e foca no que tu sente. Olha pra dentro de ti e percebe como que tu tá te sentindo com cada coisa, presta atenção, não foge desses sentimentos dolorosos, porque isso também é muito comum, a gente acaba sentindo um desconforto e é quase como se fosse instintivo e automático, a gente se distrai e foge desse sentimento porque ele é desconfortável, mas é necessário que a gente enfrente. As pessoas vão falar, as pessoas vão julgar, vão criticar, mas ninguém tá na tua pele, ninguém viveu a tua vida, ninguém vem da tua trajetória, tem o teu background, sabe o que tu viveu, deixou de viver, sabe quais são tuas influências, ninguém sabe quais são os teus sonhos, ninguém sabe quais são os teus ideais de vida, de relacionamento, só tu sabe, e se tu não sabe, só tu pode descobrir. Amiga, arrumei os cabelos aqui porque, né, ninguém merece. A pessoa toda descabelada e tô usando o mesmo contorno que eu usei no rosto aqui, só pra dar uma contornadinha no meu côncavo. Vamos esse efeito. E estamos basicamente terminando. Gente, eu amei essa maquiagem. Ela tá muito parecida com uma que vocês pediram pra eu fazer aqui, inclusive, daquele vídeo de erros que envelhecem a sua maquiagem, sabe? Aí vocês já comentam se vocês acham válido ainda eu fazer um mais explicado, né? Porque afinal de contas esse aqui eu não expliquei. Ou se é tranquilo e aí vocês já pegaram nesse vídeo, tá? Que tá nas minhas anotações para ser um dos próximos. Eu só vou aplicar um batom diferente, que naquele eu usei um batomzão vermelho, nesse eu só vou usar um pouquinho do blush cremoso que eu usei pra dar uma corzinha na boca e gloss. Mas voltando, eu tava falando que são coisas que só tu pode descobrir, só tu pode fazer por ti mesmo. Então hoje, realmente, se eu pudesse voltar 2 anos atrás e falar com aquela Duda insegura, com medo, assustada, que realmente não sabia se ia conseguir viver, né, de uma forma diferente da que ela conhecia, se ia conseguir ter uma vida depois de se separar, de uma relação tão longa, de quase uma vida inteira, seria pra ela dar o primeiro passo, ter coragem de se conhecer, ter coragem de se descobrir e mostrar pra ela que realmente só ela poderia fazer isso e que independente do que ela descobrisse, ela poderia ter certeza de que seria pro crescimento pessoal dela, de que seria pro amadurecimento dela, de que seria pra que ela realmente conhecesse mais sobre ela e que ela se permitisse errar, que ela se permitisse mudar, que ela se permitisse tentar coisas novas, tentar coisas diferentes sem se cobrar tanto, sem pensar tanto nos outros, que ela se priorizasse mais, que ela se olhasse com mais carinho e com compreensão, entendendo que ela, assim como todos nós aqui, tá num processo de descoberta, de autoconhecimento, num processo de evolução e que as mudanças, os erros e os aprendizados vão fazer parte disso pro resto da vida e que nada tá no controle da gente. A gente não controla absolutamente nada, então não tem porquê ter tanto medo e tanta ansiedade sobre o que é simplesmente impossível da gente controlar. Passe um gloss e vamos selar a pele pra terminar esse vídeo. Nossa, amei essa boca, ficou uma coisa meio pêssego. E, gente, queria dizer pra vocês que eu adorei fazer esse vídeo, adorei conversar com vocês, ainda não sei como é que vai ficar na edição, mas espero que dê pra entender tudo que eu quis dizer aqui, o intuito do vídeo, sobre me abrir realmente com vocês. Eu espero que vocês tenham recebido isso também com o coração aberto e que possa de alguma forma somar na tua vida, porque esses vídeos mais profundos, a minha principal intenção é essa, é sim abrir um pouco sobre as minhas experiências para poder
de alguma forma compartilhar isso com vocês, porque eu amo que vocês façam parte da minha vida, mas muito mais do que isso é saber que através delas eu posso contribuir de alguma forma para as tuas experiências, que talvez eu possa te ajudar, ter algum insight, ter alguma ideia, ver as coisas sobre uma outra perspectiva. Na verdade, essa é toda a principal intenção desse tipo de vídeo, que é quase como se fosse uma terapia para mim. Eu até brinquei com vocês lá nos stories, porque nos stories, no Instagram, na verdade, eu faço um quadro que eu tô pensando em trazer aqui pro canal, que é o Skin Terapia / Skin Terapia. Eu ainda não decidi qual que vai ser, porque Skin Terapia já é mais conhecido assim como terapia da pele mesmo, né? Então eu tinha botado Skincarapia, que aí fica uma mistura de skincare com terapia. Mas não sei o que vocês acham e também sempre opinem, que eu tô sempre de olho nos comentários, como já falei. Mas eu até tinha comentado que eu queria trazer pra cá o Make Terapia, né? Que é tipo uma que fala da gente conversando aqui. Mas até comentaram comigo que acho que a Lu Ferreira, né, já tem um quadro nesse estilo. Claro que eu sei que maquiagem, terapia não é uma coisa exclusiva nem minha, nem de ninguém, enfim. Tenho certeza que isso não seria um problema, né? Afinal, somos todos adultos aqui para entender isso também, que é só o nome de um quadro para remeter a duas coisas que a gente adora. Mas se vocês tiverem sugestões de nomes diferentes, né, para esse quadro, ou se vocês acham que realmente não vai ter um nome melhor do que o Make Terapia, me conta aqui embaixo. Quem sabe a gente pode fazer quinzenalmente esses vídeos. Vocês podem sugerir temas para eu falar sobre, sempre que eu tiver o que falar sobre, me sentir confortável ou me sentir segura para poder ajudar vocês com relação a esses temas. Vai ser um prazer muito grande vir aqui ter esse bate-papo de amiga com vocês, porque, como eu falei, é uma terapia pra mim também, e eu espero que de alguma forma possa ser pra vocês um momento aí de reflexão, de se acalmar e tentar refletir mais sobre a vida e sobre si, enfim. Me conta aí, tá? Tu não me deixa falando sozinha, fazendo um favor, que eu tô de olho em ti. Quem te viu, quem te vê, Berenilda, né? Tô aqui passando bem pouquinho de pó, hoje não tá calor, essa base que eu usei também misturada com a mate não fica muito melequenta, sabe? E aí dá pra fazer uma pele mais glowzística. Tá com os dias contados, pelo menos aqui em Porto Alegre, que o verão, amiga, é assim, ó, desonesto conosco, gaúchos. Ficou ótima a concordância dessa frase, vocês entenderam. E assim finalizamos a nossa maquiagem. Cuspi todo meu espelho, oh, maravilha! Mas tô muito ansiosa pra saber o que vocês acharam desse vídeo, desse bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei, como eu já falei. E se tu gostou, quer ver mais esse tipo de vídeo, responde as perguntas que eu fiz aí, por favor, tá? Ao longo do vídeo, isso é muito importante, até pra eu entender se vocês querem ver mais vídeos assim ou não. Clique em gostei, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber notificação sempre, ou pelo menos quase sempre que eu postar vídeo novo. Lembra de interagir pra se tornar relevante aí pra plataforma. Clica no link dos nossos parceiros, colaboradores, que ajudam o canal aí a se manter vivo, ajudam a Dudinha aqui a pagar os boletos. Vai estar aqui o link de Formel, como eu falei, não esquece de usar o cupom de desconto pra tu ter todos os benefícios aí de custo-benefício, praticidade, acompanhamento e continuidade no teu tratamento com Formel Skin, que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. E por hoje é isso, amigas. Um beijo do tamanho do Rio Grande e a gente se vê lá nas minhas outras redes sociais, no Tico Teco e no Instagram é o oficial Duda Fernandes. Te vejo nos comentários e até lá. Tchau, tchau!